Boa noite, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Live de quê? De produção de bala de brigadeiro. Se acheguem, né? Eu tô aqui organizando ainda. Hoje a gente vai produzir pouca bala. Filha! Oi, mãe. Pega mais uma lata de leite condensado pra mim, por favor, aqui no escritório. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Se acheguem, se acheguem. Onde tá essa latinha? Na segunda prateleira, lá em cima de uma caixinha. Só quero um, tá? Tá bom. Se acheguem, boa noite! Sejam bem-vindas a mais uma live pra gente fazer o quê? Bala de brigadeiro, esse negocinho aqui, ó, maravilhoso, que está ganhando os corações de todo mundo. Essa aqui é a bala de brigadeiro de Romeu e Julieta, essa daqui é a bala de brigadeiro de chocolate, a gente tem também bala de brigadeiro de café, tem também bala de brigadeiro, cadê? Deixa eu ver se ainda tem, né? Tem a de leite ninho, ó, coberta com glitter, prata. Filha, na prateleira que fica meu cestinho marrom, atrás dele tem uma cestinha preta, tá 3 latas de leite condensado lá, só pega uma pra mim. Romeu e Julieta é meu coração. A de parmesão é o meu coração, a Romeu e Julieta nem tanto, mas a de parmesão é o meu coração. E pra quem não me conhece, meu nome é Brisa Dantas, sou especialista em balas de brigadeiro. E a minha missão aqui na internet é ajudar a transformar a vida de mulheres através deste produto aqui incrível, que elas estão conquistando a sua independência financeira, trabalhando de casa e vendendo bastante bala de brigadeiro. Segunda-feira começa a Semana Viver de Balas, que é o meu evento online e gratuito, onde eu vou te mostrar todos os caminhos para você começar a vender e trabalhar com balas de brigadeiro. Então, tudo que você precisa saber sobre quais os utensílios, quais os ingredientes, como é o modo de preparo, como que finaliza, como que embala, qual o preço que vende, tudo isso vai estar na Semana Viver de Balas, que é esse evento incrível que eu preparei com muito carinho para vocês. Começa na próxima segunda-feira, no dia 3 de fevereiro. É online e gratuito, tá? Se você ainda não se inscreveu nesse evento, é só digitar semana aqui nos comentários, que você vai receber lá no seu direct um passo a passo para você se inscrever rapidinho. Não precisa nem sair da live não, vou terminar a live, você vai lá no seu direct, você se inscreve bem rápido, bem fácil para participar desse evento incrível, que antecede a abertura do MBL, meu curso completo de bala de brigadeiro, que a gente abre turma nova no dia 10 de fevereiro, na outra segunda-feira. Dia 10 de fevereiro a gente abre nova turma para o MBL. Vai ser que sabor hoje? Hoje a gente tá no clássico. Hoje vai ser ninho e chocolate. Estamos bem clássico, bem clássico. Eu vou até pegar aqui, deixa eu escolher uma para abrir para vocês, ó. Essa daqui é a de parmesão, eu vou abrir ela, não, vou abrir de chocolate. Bora lá. Essa daqui é a bala de brigadeiro, eu vou abrir uma agora no começo e vou abrir no final. Uma balinha de brigadeiro, ó, vou quebrar aqui, olha essa casquinha, gente, que coisa linda, ó, super fininha a casquinha. Essa bala de brigadeiro já tá pronta desde segunda-feira, eu acho, ou é terça-feira. Olha essa textura, olha esse puxa perfeito, casquinha super fininha de uma bala de brigadeiro, ó, que já tá uns 4, 5 dias pronta, ó. Muito fina e a textura simplesmente magnífica. Olha aí, só compra o curso de horas especiais. Obrigada, gente. Essa aqui eu vou comer, que eu ainda não jantei. Então hoje eu posso comer bala de brigadeiro, porque eu tô com fome. Viciante, o problema é esse, é comer só uma. O pobre do Renato, né? Fez exame de sangue, né? Agora, check-up normal. De tanto que ele come bala, tem que se ligar na glicose. Porque eu sou controlada, gente. Eu consigo vir aqui comer 1, 2 balinhas e ficar de boa. Tem gente que não consegue, né? Que é um problema. Aí, tem que se ligar. Vou organizando aqui, ó, o biscoito, que tá super em ela. Gente, eu tô devendo tanto conteúdo pra vocês. Mas eu prometo que semana que vem tudo vai voltar ao normal e vai ficar organizado. Hoje a gente vai fazer uma receita
2 receitas e meia, tá? Você geralmente me vem fazendo uma receita ou duas, mas hoje eu vou fazer 2 receitas e meia porque é um pedido especial e eu acrescentei meia receita. Como eu já ia fazer ninho e chocolate, eu acrescentei essa meia receita aqui. Então eu coloco meia lata de leite condensado aqui. Lembrando que eu vou fazer 2 receitas e meia, né? Então eu coloco meia lata de leite condensado. Prontinho. Professora, ao invés de sabor de leitinho, pode substituir por... Não substitui, mulher. Não coloca nada, não. Se não for colocar leitinho, não coloca nada. Faz a branca mesmo, tradicional. Sem nada. Mas eu gosto de dar de branco e botar um leitinhozinho. Porque dá uma textura a mais. Você não precisa nem cobrir ela com leitinho. Porque a de leitinho, ela é coberta no leitinho, né? Mas vale a pena você colocar nada. Você não precisa aumentar a quantidade de glucose se for tirar o ninho, por exemplo, tá? A quantidade de glucose ela vai mudar dependendo do ingrediente que você for usar. Se for um ingrediente que tem maior concentração de açúcar, né? Como um Nesquik, um ovo maltine ou algo desse tipo. Ou se for também um doce de leite, se for uma pasta saborizante, né? Que tem açúcar. Então os produtos que você vai acrescentar açúcar, aí você aumenta a quantidade de glucose, de gordura. E eu ensino todos esses detalhes, né, de como fazer esses aumentos, as proporções, o que é que muda de coisa para coisa lá dentro do MBL bem profundo. Mas dá pra, se você for só, eu não quero usar o leitinho, não precisa pôr nada, não coloca nada, faz a bala de brigadeiro branca. Então pode pôr a glucose além do leitinho. Eu não tô entendendo, a bala de brigadeiro, né, a bala de brigadeiro, a minha bala de brigadeiro, ela só vai leite condensado, glucose e manteiga, são os 3 ingredientes principais. O que vai mudar aqui é o 4º ingrediente, que é o sabor. Aqui agora eu vou fazer leitinho, depois eu vou fazer chocolate. Mas é somente isso que muda de uma bala para outra, e a proporção dos ingredientes. Mas, Brisa, eu não quero usar o leitinho. Então você vai usar somente a glucose, a manteiga e o leite condensado, tá? Não precisa aumentar a proporção só porque você vai tirar o leitinho específico. O leitinho ele não tem açúcar, tá? Então não vai mudar nada nisso não. Então vamos lá, que eu vou pegar aqui minhas faquinhas e uma colher. Que a gente agora vai colocar o leitinho. Lembrando, gente, sempre me lembre que eu tô fazendo 2 receitas e meia, que é pra eu poder não errar aqui, que eu vou acabar esquecendo. Boa noite, boa noite. Se acheguem, se acheguem. Prontinho, porque eu fiz um curso que a professora manda o leitinho em toda a receita. Não, mulher, eu já vi. Não coloco, tá? Não coloco. Minha bala de brigadeiro é uma bala de brigadeiro tradicional, gente. A minha bala de brigadeiro é uma bala de brigadeiro que ela não é um brigadeiro que passou do ponto. Ela não é um caramelo toffee, tá? Ela não é. Ela é uma bala de brigadeiro, como eu mostrei a vocês. Ela tem uma textura puxa-puxa, ela tem uma casquinha crocante de açúcar. Ela tem características de uma bala de brigadeiro. Ela vai ficar entre um brigadeiro e aquela bala de caramelo toffee. Então não vai leitinho em todas as receitas. Não vai chocolate nobre na bala de brigadeiro. Não vai creme de leite na bala de brigadeiro. Nada disso a gente usa na bala de brigadeiro, tá? A gente usa somente leite condensado, glucose, a gordura, que é a manteiga, e o sabor que a gente vai mudar. O que vai mudar também é a proporção dependendo do sabor. Único e exclusivamente, gente. Por isso que todas as balas de brigadeiro, elas têm a mesma textura, as minhas balas de brigadeiro. Porque elas têm ingredientes que são milimetricamente calculados para que elas mantenham aquele padrão de qualidade de coisas que a gente gosta dentro do brigadeiro, que são essas características que eu falei para vocês. Certo. Eu tô calculando, né? Quando eu parar assim é porque eu tô fazendo conta pra eu não colocar errado, porque a minha massa cinzenta não está funcionando muito bem a essa altura do campeonato, tá? Ultimamente não tem funcionado muito bem. Então aqui eu já coloquei meu leite condensado, minha manteiga,
a minha glucose e o meu leite ninho. Brisa, só pode ser leite ninho? Não. Você pode usar qualquer outro leite em pó que você goste, tá? Não tem nenhum... não tem nenhum problema, tá? O importante é que você não venda com leite ninho, venda como bala de brigadeiro de leite em pó. Mas a de leite ninho você pode usar, a de leite em pó você pode usar como você quiser. Por nada, gente, ó, essas lives, elas vêm exatamente com esse intuito de ensinar, de tirar dúvidas de vocês. Eu recebo muitas perguntas na caixinha e às vezes eu não dou conta de responder todas as perguntas, tá? Eu não consigo responder todas as perguntas da caixinha, então o que é que eu faço? As lives eu uso muito para poder tirar as dúvidas de vocês assim, ao vivo, né? Que fica mais fácil a gente estar respondendo em live a dúvida de todo mundo consegue ter suas dúvidas esclarecidas, tá bom? Eu gosto muito disso. E agora é aqui, gente, mexer até ficar pronto. Boa noite, gente, boa noite. Estamos todos muito ansiosos para a nossa semana Viver de Base, que já começa segunda. Hoje já começamos a movimentação, tá? E agora, você está fazendo o quê? Bala de brigadeiro de leite ninho agora. Depois a gente vai fazer de chocolate. Estou fazendo aqui 125 balas de leite ninho. Isso, 125 balas de leite ninho. E depois a gente vai fazer mais 125 balas de chocolate. Eu mostrei agora aqui a textura de uma bala, mas já eu mostro pra vocês de novo, quem tá chegando depois, pra poder ver aí o que é a bala de brigadeiro. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma aqui, ó. É essa balinha de brigadeiro aqui, esse produto incrível, que tem uma casquinha crocante de açúcar, uma textura puxa-puxa, uma validade de 10 a 15 dias, e uma receita rende 50 balas, que você pode vender por R$ 38,00, 50 balas de brigadeiro dos sabores tradicionais. O custo de uma receita é R$ 10,00 ou menos, dependendo do sabor que você está fazendo. Então é uma receita que tem uma excelente margem de lucro, uma validade de 10 a 15 dias. Você pode adaptar para qualquer ocasião, você consegue personalizar, rechear, carimbar, tingir, fazer milhões de coisas com a bala de brigadeiro. Então este é o produto maravilhoso que é a bala de brigadeiro. Para uma lata de leite condensado, quanto coloca de glucose? Eu só passo esses segredos de estado no meu curso, tá? Que a gente vai abrir turma no dia 10 de fevereiro, o MBL, que é o mundo das balas lucrativas. Lá, além de mais de 30 receitas de bala de brigadeiro, vocês me têm por inteira, né? Tem suporte, tem tudo. Boa noite, boa noite. A gente tem como colocar a receita? Não tem receita. Minhas lives não tem receita, gente. Não tem receita. Como eu tava falando aqui com a colega aqui em cima. A live é realmente para tirar dúvidas. Você manda suas dúvidas, o que você tem de bala de brigadeiro, porque eu recebo muita dúvida na caixinha de pergunta no direct, às vezes eu não consigo responder todo mundo. Então as lives, elas realmente servem para você que quer tirar a sua dúvida de como vender, do que vender, como é que funciona, como é a bala, quais são as características, quais são os ingredientes, né? Como é que cobre, como cobrar. Então todas essas dúvidas eu esclareço de vocês na live, tá bom? Então, qual o valor? As balas de brigadeiro eu vendo por R$ 38,00 meio cento e R$ 72,00 o cento das tradicionais, tá? Então, para fazer um cento, eu uso somente 2 receitas de balas de brigadeiro, que é 2 leite condensado, dependendo do sabor, né? 2 leite condensado, manteiga, glucose. Então, é uma receita de baixíssimo custo, gente. É uma receita de baixíssimo custo, com excelente margem de lucro. Você consegue vender bastante. Como sei quando está no ponto de tirar o fogo? Existem algumas técnicas que a gente usa para tirar, saber o ponto no fogo. Mas tem o principal, né, de todos, é a receita. A glucose, a gordura, um leite condensado integral, ele existe dentro da receita da bala de brigadeiro com um intuito, tá? É exatamente para a gente conseguir manter um padrão das balas de brigadeiro. A casquinha crocante, a textura puxa-puxa, a validade. Então, para que ela tenha o ponto certo, você tem que estar usando uma receita super equilibrada, que tem que estar bem equilibrado todos esses ingredientes que eu falei para vocês. Fora que você tem que controlar a sua chama, tem que estar numa temperatura correta para ela não ficar muito elástica, tá? Então, tudo isso vai ser uma coisa que vai te ajudar com ponto, tá? Para você ter um ponto bem específico. Tô fazendo 2 receitas e meia nessa panelinha pequena, que é a cara de que vai dar errado isso aqui, ó.
tá salpicando porque eu estou fazendo muita receita. Gente, já eu continuo a linha de raciocínio. Deixa só reduzir aqui pra eu não me queimar. Diquinha do 8, ó. Tá borbulhando muito, faz o 8 no meio. Vai fazendo o 8 no meio pra não se queimar e evitar que essa borbulha venha pra cima de você. O importante é estar mexendo o tempo todo, tá? O tempo todo. Gente, eu volto já aqui pra responder as perguntas de vocês, tá? Volto já mesmo. Deixa eu só me concentrar aqui na mexida. Então, voltando. Voltando aqui. Pra gente saber o ponto correto, eu gosto de usar o quê? O ponto do fio, o ponto de massinha. Eu trabalho muito com timer, né? Eu boto o timerzinho do meu lado, então eu trabalho muito com o tempo. Cada receita ela tem um tempo que ela fica no fogo. E isso ajuda muito a gente no ponto da bala de brigadeiro. O ponto de fio, que a gente vê o fio no fundo da panela. O fritando. Então existem várias técnicas pra gente ver o ponto certo da nossa bala de brigadeiro. Boa noite, galerinha que está chegando agora. Então existem vários pontos que a gente consegue identificar o ponto correto da nossa bala de brigadeiro. Mas o mais importante é estar mexendo bem para não ficar nenhuma partezinha queimada, tá? A gente vai mexendo bastante. A galerinha que ainda não se inscrever na Semana Viver de Balas, que ainda não se inscreveu, é só digitar semana aqui nos comentários, tá? Que você vai receber lá no seu direct o passo a passo para se inscrever nesse evento. Não precisa sair da live não, quando terminar você vai lá e vê. Porque é um evento que começa segunda-feira, gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo de como você vai começar a vender balas de brigadeiro. Consigo lucrar R$1.000 por mês trabalhando só com as balas de brigadeiro. Não só R$1.000, como mais do que isso, tá? Hoje eu até postei um vídeo de uma aluna minha, a Fabiana, que ela vendeu R$1.000 no primeiro mês dela com balas de brigadeiro, tá? Ela não trabalha com confeitaria, nunca trabalhou com confeitaria. Ela tem um outro negócio e ela começou a empreender com as balas de brigadeiro. Então, em um mês ela faturou R$1.000. Eu já tenho outras alunas que também não eram confeiteiras, mas que conseguiram vender mais, porque tinham mais contatos, porque tinham mais pessoas que conheciam. Então, eu tive uma aluna que eu fiz uma live com ela no ano passado, em dezembro, que ela vendeu R$3.000 no primeiro mês dela de bala de brigadeiro. Eu tenho uma aluna que em dezembro ela vendeu R$7.000, ela já era confeiteira, tá? Ela vendeu R$7.000 em balas de brigadeiro. Eu tenho outra aluna que vendeu R$5.000 com balas de brigadeiro. E assim, gente, o MBL, que é esse meu curso novo, completaço de balas de brigadeiro, ele é novo. Eu lancei ele em agosto, tá? Então é agosto, outubro e dezembro, só são 3 turmas desse novo curso. E já tem muitas alunas com excelentes resultados. E 99% das minhas alunas são mães que têm filho pequeno ou que trabalham CLT ainda. E elas conciliam CLT com filho pequeno, com vender bala de brigadeiro em casa. Porque o bom da bala de brigadeiro é aqui, ó. Eu tô fazendo 250 balas aqui com vocês. Em 1 hora, em menos de 1 hora. A gente vai terminar antes, né? Em menos de 1 hora de live. Então você conseguiria fazer 500 balas tranquilamente em 2 horas de trabalho. Ou se você não tiver 2 horas, você fazer com 1 hora de trabalho e você vender 200 balas por dia. Então é isso que você consegue trabalhar com pouco tempo. Você se dedica ali um pouco tempo e você consegue realmente fazer uma renda. R$1.000 você consegue tranquilamente trabalhando 1 hora por dia, entendeu? Então você consegue adaptar bem para sua rotina porque é um processo rápido de fazer. A bala de brigadeiro em si, uma receita de bala de brigadeiro fica pronta em 7, 8 minutos, mais ou menos, no fogão. Então é rápido. Para cortar, vamos dizer que você não tem experiência nenhuma, você vai demorar de 10 a 15 minutos para cortar 50 balas. Então em 1 hora você vai ter conseguido cortar 100 balas de brigadeiro, entendeu? Tranquila. Quando você pegar a prática, você vai estar cortando 200, 300, cortando e fazendo. Então é muito simples, é um produto simples de trabalhar. Com a técnica certa, a receita certa, né? Tudo muito equilibrado, tendo um passo a passo que funcione. Você aprendendo a vender, porque vender é técnica, você aprende. Você aprendendo as formas certas de divulgação, você tendo um incentivo, um bom suporte, com certeza você consegue alcançar esse seu objetivo aí com balas de brigadeiro, porque é o intuito, né? O intuito do MBL, né? O intuito da minha missão aqui é exatamente esse, é ajudar as mães
mães, donas de casa, mulheres em si, a empreender através das balas de brigadeiro. Eu também nunca consegui fazer balas de brigadeiro porque não tem a minha receita, é porque não tem as minhas técnicas, é porque não pegou os pulos do gato, é porque talvez não teve um suporte bom, né? É algo que eu bato muito na tecla. Eu dou suporte até dentro da Semana Viver de Balas, né? Hoje, pra quem já tá dentro da Semana Viver de Balas, vocês já viram lá no grupo, não é? Nos grupos de vocês, a gente já abriu uma comunidade. Nessa comunidade do Facebook, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai conversar, a gente vai falar sobre as aulas, eu vou ler os depoimentos de vocês. Então, eu já crio esse vínculo nessa comunidade com minhas baleteiras desde a Semana Viver de Balas. Depois que você vira aluna do MBL, você vai para uma outra comunidade, que é a comunidade das minhas baleteiras. Lá, nós somos uma família, gente, assim. Nós falamos todos os dias tem interação, todas as dúvidas são respondidas, a gente tira todas as dúvidas, a gente tem desafios para nos ajudar a vender, a bater em meta, com ideias de embalagem, locais mais baratos, ideias de sabores, técnicas novas. Então tudo isso tem dentro do suporte, né? Dentro da comunidade das baleteiras. E isso é importante quando você vai querer começar um produto. É muito mais fácil quando você tem um grupo de coisas que vão te ajudar a vender melhor aquele produto, a entender melhor aquele produto, do que você fazer sozinho. Então é uma série de fatores que vão te ajudar a fazer um produto melhor, vamos dizer assim, né? Eu quero tanto que vocês... Pois é, obrigada, gente. Só a Lona, obrigada, gente. Eu fico muito feliz. Temos várias baleteiras aqui dando as próprias experiências delas, né? Então isso é muito importante, é algo que eu prezo muito com as minhas alunas e tem dado muito certo, entendeu? Graças a Deus. Eu tenho cada dia mais sentido muito mais orgulho das minhas alunas, porque elas são maravilhosas, fazem trabalhos lindos. Eu tenho até postado de vez em quando, né, todo o trabalho delas que elas têm tido ultimamente, assim, e são trabalhos incríveis mesmo, assim. Eu tenho muito, muito, muito orgulho. Quanto tempo eu poderia deixar na panela mexedora? A panela mexedora, ela tem uma técnica diferente, tá? Ela tem que ser adaptada, a receita para ela. Lá dentro do curso eu ensino, tem um módulo só de panela mexedora. Eu tive muita dificuldade com a panela mexedora. Muita dificuldade, de verdade. Eu perdi muitas receitas de bala de brigadeiro. Porque primeiro que a minha panela é uma monstra. Minha panela é uma panela de 30 latas de leite condensado, então ela é gigante. Ela só opera com no mínimo 6. Então toda vez que eu ia testar nela, eu tinha que botar pelo menos 6 receitas. E, gente, ficava dura demais, açucarava ou ficava mole demais. Até que eu fui estudar e entender que a função mecânica tem diferença com a bala de brigadeiro. O tempo que fica também é completamente diferente por receita. Se você usa 6 latas é uma coisa, mas se você usar 10 latas é outro tempo completamente diferente, não é só dobrar o tempo. Então, assim, existem várias técnicas para usar a panela mexedora. E será que somos amigas dentro da comunidade, uma tira da outra, vai dando suporte a todo momento. Isso é um fato, viu, Andressa? Muito, muito, muito verdade isso. A nossa comunidade, ela é muito, muito assim. Ó, uma forma da gente ver o ponto é o pontinho de massinha, que eu gosto de... Ó, já dando os pulos do gato pra vocês. Como eu tô fazendo muita receita, vou deixar só mais um minutinho aqui, só pra dar uma garantida aqui na minha bala de brigadeiro. Posso congelar as balas depois de pronta? Então, se ela já cristalizou, já fez casquinha, tá sequinha, não é recheada, só normal, se você embalar ela muito bem dentro de um saco, depois dentro de outro saco e dentro de outro saco para que a umidade não chegue dentro dela, dá pra você congelar, mas somente dela coberta com açúcar. Coberta com corante, coberta com glitter, não dá certo, tá? Porque vai suar e vai melar toda. Bala tingida também não dá certo. Mas essas balas aqui tradicionais que a gente usa, você consegue sim. Pronto, agora chegou no ponto que eu gosto. Você não já tem até atrasado. Pois é, gente, quando eu posso responder, eu respondo, tá? Todo mundo. Agora quando eu botar essa bala aqui pra descansar, eu já vou voltar aqui pra ler umas dúvidas de vocês, tá? Terminou de mexer aqui, prontinho, eu sempre continuo mexendo, tá? Já meu fogo já tá desligado,
Mas eu continuo mexendo até ela parar de borbulhar por completo, tá bom? Porque eu não quero que essa minha bala continue cozinhando dentro do plástico filme. Então eu tiro toda a quintura de dentro da panela para poder colocar ela para descansar no plástico filme, tá? No pontinho, ó. Perfeito, só ficou mais escura. Por que ficou mais escura, Brisa? Porque eu fiz muita receita numa panela pequena. Se eu tivesse feito uma panela maior, tinha ficado menos tempo e mais clara. Como eu fiz uma panela pequena, acabou cozinhando mais, tá? Mas o ponto continua perfeito. No saquinho em ambiente normal. Peraí, vamos lá. Consigo fazer ela alcoólica? Com certeza. A bala de caipirinha foi uma das balas que eu mais vendi no carnaval do ano passado. Entrei agora, não vi. Você falou quais os materiais? Falei os materiais. Todas as balas de brigadeiro com leite condensado, manteiga, glucose. Essa que eu fiz foi de leite ninho, então vai leite ninho nela também. Então posso guardar elas no saquinho em temperatura ambiente. Todas as balas de brigadeiro ficam em temperatura ambiente. Essas daqui, ó, são as que eu fiz aqui. Isso aqui pra casa, ó. Opa, que é pra ficar mostrando pra vocês aqui na live. Elas ficam em temperatura ambiente o tempo todo nesse baleiro aqui. Durante os 15 dias de validade, tá? É sempre em temperatura ambiente. Cheguei depois. Você pode repetir a receita. Minhas lives não tem receita de bala de brigadeiro. Fiz uma receita, mas acho que ficou mole. Na hora de cortar ficava grudando. Provavelmente deve ter ficado mole. Mas, gente, não foi só tempo de fogo, tá? Uma receita com equilíbrio faz muita diferença dentro da sua bala de brigadeiro, tá? Não basta somente você fazer uma receita e dizer o tempo certo que vai ficar no fogo. Tem que ter equilíbrio para ela poder chegar no ponto certo e ficar firminha, para você conseguir cortar, ela não ficar grudando, né? Tem que ter o equilíbrio do fogo para ela não ficar muito dura, nem mole demais, nem dura demais. Ela tem que ter a textura perfeita, que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu colocar aqui essa balinha aqui pra descansar, pra eu cortar amanhã de manhã. Então, ó, a gente não trabalha com taxa de desperdício, a gente raspa bem essa panela pra ela ficar limpinha, pra gente conseguir fazer. Fiz uma... Boa noite, então não tem receita, ainda já estão me ajudando. Obrigada, viu, gente? Estamos só falando de balas de brigadeiro aqui, enquanto eu estou na minha produção. Vamos lá. Quantos minutos no fogão tradicional são uma receita? De 7 a 9 minutos, dependendo do fogão. A panela que usa é exclusivamente para balas? Sim, somente para balas de brigadeiro. Boa noite, agora vai faltar receita. Brisa, você não vai me ensinar como armazenar as balas com frutas? Sim. A panela também ajuda muito. Se for antiaderente, é a melhor de todas. Poxa, não cheguei a tempo de ver receita. Não tem receita, gente, só no curso, isso mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui uma bala de brigadeiro recheada, tá? Ó, aqui a gente tem a bala de brigadeiro de Romeu e Julieta, tá? Ó, ela é de bala de brigadeiro de parmesão com recheio de goiabada. Gente, isso aqui, essa bala de brigadeiro é um espetáculo. Olha a casquinha super fininha. Olha esse puxa lindo, olha, ela recheada com goiabada. Gente, é simplesmente magnífico essa combinação. Textura perfeita dessa bala de brigadeiro com puxa perfeito. Maravilhosa, gente. Essa bala aqui é um espetáculo. A venda em gramas se sim por qual valor médio? Eu vendo por unidade. Não vendo por grama. Cada receita, ela rende 50 a 52 balas de brigadeiro, de 6 a 7 gramas cada uma. Eu vendo por R$ 38,00 50 balas de brigadeiro. Um sabor, tá? O melhor falha, elas têm o que quiser. Pode ser antiaderente a panela? Pode. A chama alta ou chama baixa? Chama alta o tempo todo, tá? Que a gente não quer que caramelize essa bala de brigadeiro. A gente quer que ela cozinhe uniformemente. Então é sempre chama alta, ó. Agora a gente deixa aqui no plástico filme descansar pra gente poder cortar só amanhã, tá? E agora vamos para a nossa próxima receita, que a gente vai fazer de chocolate agora.
Então vou colocar meu leite condensado na mesma panela que eu tava usando, tá? Diz que a gente limpa tudo, faz linha de produção. Eu já fiz 25 receitas, uma seguida da outra. Começa sempre da mais clara, vai até a mais escura e fica simplesmente perfeita. Quanto você faz por dia? Hoje em dia, tá? Hoje em dia eu não vendo tanto quanto eu gostaria. Por quê? Eu já falei pra vocês, eu sou sozinha aqui com o Renato. Eu e Renato pra tudo, tá? Pra cuidar da casa, pra cuidar da roupa, eu cozinho todos os dias, eu faço tarefa de casa com as meninas, eu tenho 2 filhas que estudam, então a gente cuida da casa, a gente cuida das crianças, a gente faz tarefa, a gente leva para as atividades, tudo isso só nós 2. Além disso tudo, Renato tem um trabalho e eu tenho outro trabalho, que é ser professora. Então eu dou suporte para as minhas alunas, eu gravo conteúdo aqui pro Instagram, vários vídeos, testo receitas, tudo isso todos os dias, tá? Então vocês não estão vendo tanto fazer isso todos os dias, porque estamos vivendo um momento diferente. A minha filha tá doente, então a gente tá cuidando dela nesse momento e eu não tô conseguindo fazer as outras coisas, mas no meu dia a dia é muita coisa para dar conta, então eu não consigo mais ter uma demanda de encomenda muito grande. Porém, eu não quero deixar de vender bala. Por quê? Porque vender bala, eu crio... eu vivo, na verdade, exatamente a experiência que as minhas alunas estão vivendo. Então, eu sei quais são os sabores que mais saem, eu sei quais são os sabores que mais saem, eu sei os produtos que estão em alta no mercado, eu sei me preparar porque eu quero que eu vou vender para Páscoa, eu quero que vai vender para cada data comemorativa, eu sei quais são os produtos que tem mais saídos, que não tem, sabores, indicações de marca, então tudo isso eu vivo a experiência na pele. Então eu não deixo de vender. Mas respondendo a pergunta, né, eu tive que explicar tudo isso, eu me limito de 600 a 1000 balas por semana, tá? É o meu limite. Essa semana eu acho que eu fiz um pouquinho mais do que isso, que eu já tinha alguns pedidos de aniversário para fazer, mas eu me limito a isso por semana, tá? Não consigo atender mais do que isso, porque realmente fica muito difícil. Quantas vezes, em média, dá certo fazer com leite condensado semi-desnatado? Olha, dá certo? Dá. Fica igual? Não, não fica, tá? Mas dá certo fazer. Eu não gosto, eu só uso o integral. Quem tá pagando não sou eu, é o meu cliente. A diferença de um leite condensado semi-desnatado para um leite condensado integral, aqui pra mim, é mínima. Eu compro o semi-desnatado CCGL, hoje minha amiga postou até uma promoção. Tava R$ 4,99 no açaí. Eu pago no Camponesa R$ 6,50. Então assim, é uma diferença de R$ 1,50. Pra mim não vale a pena usar o semi-desnatado. Eu uso somente o integral, tá? Não, pra mim não funciona usar o semi-desnatado, não tem nenhum sentido, né? Mas eu entendo que tem pessoas que não têm acesso, você consegue fazer. Mas vai diminuir um pouco a validade, diminuir um pouco o rendimento. Eu vou explicar muito sobre isso lá na Semana Viver de Balas, no evento que começa segunda-feira, tá? Aí lá eu vou falar sobre leite condensado, sobre açúcar, sobre glucose, sobre manteiga. Tudo isso eu vou falar, sabe? Aqui na minha cidade nem é sobre valor, é não achar pra comprar. Pois é, aí eu tenho alguns alunos que estão comprando pela internet. Dá pra fazer com leite moça zero lactose? Fica a mesma coisa? Dá pra fazer, não fica a mesma coisa. Gente, não fica a mesma coisa. Porque o leite condensado, o leite moça zero lactose, ele é quase um doce de leite, né? Então não tem como ficar igual, ele vai ficar mais durinho. Mas super funciona, tá? Dá pra fazer tranquilo. Se eu quiser fazer as lembrancinhas, quanto devo colocar em cada saquinho para vender? Eu tenho um potinho aqui pra lembrancinha que eu uso que tem um com 8 balas, é um potinho de acrílico. Ou com 12 balas, tá? Eu vendo o de 8 por R$9 e o de 12 por R$11, tá? Tem essa diferença aí de valor, mas super funciona. Gente, eu vou parar aqui só porque eu tenho que contar pra não botar a medida errada aqui das coisas, viu? Porque eu já sou meio lesada. Aí vai dar ruim. Bora lá. Estou inscrita no evento, quero muito. Ah, o que é isso que você está usando depois do leite condensado? Glucose, tá? Um ingrediente que a gente usa na base de brigadeiro é leite condensado, glucose, manteiga e o sabor.
uma receita com um leite condensado. Aqui eu tenho 2 receitas e meia, tá? Então, um leite condensado, glucose, manteiga e o sabor, vamos dizer, cacau 100%, que é o que eu tô usando aqui. Rende 50 a 52 balas de brigadeiro de 6 a 7 gramas cada bala de brigadeiro, tá bom? De 6 a 7 gramas cada bala de brigadeiro. O gasto para fazer uma receita é de R$10 aproximadamente, tá? De ingredientes. Eu vendo 50 balas de brigadeiro no sabor de cacau, por exemplo, a R$38. Então, cada pacotinho de 50 balas eu vendo a R$38, tá? Esse é o preço de venda. Estou inscrita no evento. Quero muito, tá chegando. Segunda-feira começa. Boa noite. Quando começa as inscrições do MBL, gente, o curso das balas de brigadeiro, é que essa daí, a Carmen, eu já vi ela aqui outras vezes, então ela tá perguntando já do curso do MBL. A gente abre turma para o MBL na segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Após a Semana Viver de Balas, o evento, a gente abre as inscrições para o MBL. Dá pra fazer na panela mexedora? Dá sim, mulher. Claro, imagine eu trabalhando no Natal sem panela mexedora, sem condições. Que é isso que você usou parecendo um gel. Glucose. Muito obrigada. Não vai creme de leite, por quê? Porque não é brigadeiro. Porque é bala de brigadeiro. Bala de brigadeiro não vai chocolate nobre, só se você quiser. Não vai chocolate nobre, não vai creme de leite, não vai leite ninho em todas as receitas. Não vai, tá? A bala de brigadeiro, ela tem características próprias. Que é, ela não é um brigadeiro. Pra começar, ela não é um brigadeiro que passou do ponto. Vamos bater nessa tecla. Bala de brigadeiro não é um brigadeiro que passou do ponto. Não é a sua receita de brigadeiro que você usa, que você vai deixar cozinhar por mais tempo, vai cortar e vai vender como bala de brigadeiro. Não é. Ela tem características próprias. Ela tem essa textura aqui, ó. Ela tem a casquinha de açúcar crocante. Ela tem essa textura puxa aqui, ó. Isso aqui, ó, firme. Porém, não é dura como um caramelo toffee e nem mole como um brigadeiro. Ela é firme. Então, ela tem essa textura puxa aqui. Essa aqui é uma característica da bala de brigadeiro. A bala de brigadeiro tem essa característica. Casquinha crocante, textura puxa-puxa, mas que derrete na boca, validade de 10 a 15 dias. Se você pegar o seu brigadeiro que passou do ponto, cortar e fizer com bala de brigadeiro, em 5 dias ele vai estar açucarado, tá? Pode ter certeza absoluta disso. Você pegar a sua receita de brigadeiro e passar ela no ponto, vai virar um brigadeiro açucarado. Então não é isso a bala de brigadeiro. A base da bala de brigadeiro, para ser uma bala, a glucose ela vem exatamente para trazer essa característica de ser puxa-puxa, de deixar essa validade maior. Então ela traz essa característica. Você vê que na glucose ela tem escrito próprio para balas e sorvetes, para texturas, caramelos, então textura concentrada. Então é isso que a glucose faz na nossa bala de brigadeiro. Essa textura única de ser um produto único. Porque o cliente que vai comprar a bala de brigadeiro, ele não quer comprar um brigadeiro que passou do ponto. Ele quer comprar uma experiência. E ele vai encontrar essa experiência com esse produto diferenciado. E é isso que você vai vender para o seu cliente. Outra coisa que eu bato muito na tecla é que você tem que entender o seu produto antes de vender. Você tem que entender o seu produto antes de vender. Então você tem que entender o que é a bala de brigadeiro antes de você querer começar a trabalhar com bala de brigadeiro. Por isso que a gente faz essas lives, por isso que a gente faz o evento, que é para você entender bem sobre o produto. Para quando você for passar para o seu cliente, você passar exatamente com isso. Ai, a bala de brigadeiro é um produto muito diferente. Ele tem uma casquinha crocante de açúcar que você vai morder e vai sentir aquela crocância, mas você vai sentir um puxa-puxa que fica entre o caramelo e o brigadeiro, mas ao mesmo tempo ele derrete na sua boca. Tem uma variedade de sabores incríveis. Eu consigo fazer várias, você vai dizendo os sabores, eu consigo fazer de maracujá, de morango, de caipirinha, de vinho, de uísque, de chocolate, de caramelo salgado, de pistache, de brulê. Ai, a gente consegue fazer o bits de bala de brigadeiro, que é a bala de brigadeiro banhada no chocolate. Ai, a gente faz bala de brigadeiro de Romeu e Julieta, que é aquela combinação perfeita de queijo com goiabada. Então, se você vai mostrando para o seu cliente tudo que esse produto incrível tem. Então, quando você faz esse cliente se apaixonar por esse produto, aí sim você vai conseguir vender ele sem nenhum problema. Então, a bala de brigadeiro tem características próprias para serem balas de brigadeiro, tá? Não somente um brigadeiro que passou do ponto. Deu para entender tudo direitinho, gente? Eu consegui explicar bem direitinho. Acho que eu consegui explicar bem direitinho, né? Pode usar açúcar em pó para saborizar? Pode, tá? Tenho muitas alunas que estão utilizando e tá dando certo. Eu já fiz alguns testes há muitos anos atrás, não tinha gostado muito do resultado. Gelatina não pode, tá? Já vou adiantando. Gelatina não pode, porque muda a textura. Mas os sucos em pó, principalmente os que não tem açúcar, eles super funcionam, tá?
Essa bicha se garante. Obrigada, Prof. Citônia. É uma das professoras mais incríveis do mundo, gente. Ela é uma figura. Eu não consigo ficar perto dela sem rir. Você tem um curso básico, é só o completo. Somente o completo, mas você não vai precisar de mais nenhum outro dentro da sua vida, tá? Já começa adiantando aí, doces filhos. Porque é o seguinte. O MBA ele vai muito além de um curso de bala de brigadeiro. Além de mais de 30 receitas que você vai aprender lá dentro, técnicas de finalizações, de cobrir, você vai ter temperagem de chocolate, você vai ter venda, você vai ter marketing, você vai ter aula de Canva, aula de cardápio, como criar logotipo, você vai ter aula de fotografia, aula de embalagem, de como vender o ano inteiro, sobre validade. É um curso realmente muito completo, fora o suporte. Então eu só trabalho com o completo, porque eu quero entregar sempre o melhor de mim para as minhas alunas, né? Já estou inscrita no evento, ansiosa. Eu também, viu? Posso fazer sem glucose? Não, não pode fazer sem glucose. Quanto tempo a validade depois de pronta? De 10 a 15 dias, depende do sabor, tá? Balas que não tem alta concentração de açúcar, como cacau 100%, leite ninho, duram aí 15 dias tranquilamente. As que vão muito açúcar, tipo Nesquik, ovo maltine, biscoito, né? Biscoff, essas coisas, elas duram aí 10 dias aproximadamente. Uso para cristal, glucose. E esse mesmo. Você é um amor nos ensinando. Obrigada, você é muito simpática, sabe passar seu conhecimento. Que Deus abençoe. Obrigada, gente. A live vai ficar salva? Vai ficar salva. A melhor professora. Nana é minha amiga, tá, gente? Que não sabia fritar ovos de casa. Hoje ela já cozinha alguma coisa. Mas aí ela consegue fazer balas de brigadeiro, tá? Então se ela consegue, ela me surpreendeu. Ela faz balas de brigadeiro lindas. Eu só ensinei uma vez pra ela, ela aprendeu super rápido e tá conseguindo fazer aí lindamente. Então, mó orgulhosa, porque eu sei que é realmente um produto que todo mundo consegue fazer. Você explica muito bem. Obrigada. Glucose em pó, pode usar? Então, ainda não tá aprovada essa técnica, tá? Da glucose em pó, tá em fase de testes. Ainda não cheguei na coisa certa. Já tem uma proporção, já tenho ali, mas eu tô trabalhando ali algumas coisinhas pra ficar exatamente igual ao que a gente usa a glucose líquida, tá? É melhor já mais rápido que aí, ó. Então vamos lá, né? Agora eu vou começar a mexer minha outra panela, senão eu não vou conseguir terminar, meu povo. Depois de 15 dias ela açucara, sim. Ficaria te ouvindo escutar por dias, que vale igual, que muito obrigada. E depois se chegue, continuem aqui, que eu falo um bocado. Tem um monte de live pra vocês assistirem também, né? Pra vocês, eu gosto muito de ensinar, gente. Eu digo assim, né? Eu nunca me imaginei professora. Vocês vão escutar um pouquinho da minha história lá na Semana Verbal, não vou dar muito spoiler não. Mas professora não era uma opção, tá? Ou era engenheira civil, eu já fui modelo também, mas nunca pensei em ser professora. A confeitaria caiu no meu colo, né? Tá no meu sangue, minha avó era confeiteira de bolos de casamento. Então, tava no meu sangue e eu tava ali com a confeitaria em mim em algum momento. Mas aí comecei com a confeitaria, mas ensinar não foi algo, mas Deus foi trabalhando em mim, gente. Deus transforma a gente. Então eu era uma pessoa sem paciência, não que eu tenha essa paciência toda, mas eu tenho bem mais paciência do que alguns anos atrás. Então eu era muito sem paciência, eu não sabia, eu não entendia que a pessoa que está do outro lado, ela não sabe o tanto quanto eu, né? Que às vezes a gente tem que se colocar no lugar do coleguinha. Então Deus foi me moldando, trabalhando isso em mim, até que ensinar virou uma paixão. E hoje eu não consigo me imaginar sem ensinar. Eu ensino realmente com muito amor, é algo que eu me encontrei fazendo e que eu sou muito feliz e realizada em ensinar para vocês, podem ter certeza disso. A gente tem passado dias difíceis com a Laís no hospital, mas vim para casa hoje, né, porque eu não estou dormindo no hospital todos os dias com ela, mas eu tinha encomenda para fazer, eu digo, não, vou fazer live, porque é algo que me deixa muito feliz, muito feliz. Ensinar é algo que me deixa muito feliz. Então, acaba que ocupa a mente, ocupa o tempo, né? A gente vai passando conhecimento, a gente conversa, a gente ri, o tempo passa. E é algo que eu gosto muito, que eu realmente amo e me encontrei fazendo. E eu tenho certeza que foi Deus que colocou isso na minha vida. E eu sou muito feliz em ter minhas baleteiras, minhas alunas. A galera aqui do Insta, gente, era um sonho pra mim ter chegado a 50 mil seguidores. Era um sonho, assim. Um sonho. A gente conseguiu bater essa meta esse mês. Então é muita gente que gosta da minha didática, que gosta do jeito que eu falo, que gosta do jeito que eu ensino. Eu tento ser muito clara, muito objetiva. Não enrolo, né? Eu só não dou a mesma receita da bala de brigadeiro, gente, porque é meu ganha-pão, tá? Eu realmente tenho que vender o curso, tenho filhos pra sustentar.
Mas tudo que eu posso, que tá ao meu alcance, eu tiro todas as dúvidas, gente. Eu não durmo com o meu direct cheio. Eu esvazio todo mundo, eu só deito depois que eu consigo responder todo mundo no meu direct. Então eu realmente tento tirar, esclarecer e ajudar, ensinar o máximo de pessoas que eu consigo. Eu digo isso que é um dom de Deus que Deus fez, porque se fosse depender de mim, deu brisa, eu jamais ia conseguir isso. Mas Deus, Ele muda, molda e capacita a gente para aquilo que Ele quer que a gente crie um propósito. E foi isso que Deus fez na minha vida e hoje estou aqui ensinando para vocês. Tava com mais de 100 pessoas na live agora, então assim, vocês não têm noção da alegria que tem no meu coração. Né? Sou muito grata a Deus por tudo. Tá vendo? Essa gente é maravilhosa. Obrigada, gente. Então eu sou muito feliz. Muito feliz. Né? Graças a Deus eu sou muito feliz. Gente, vocês vêm usando esse fogãozinho de indução? Eu uso porque é mais fácil para dar aula para vocês, mas é uma dúvida muito frequente para o pessoal. Brisa, eu preciso desse fogão? Não precisa, gente. Sem o fogão a gás você consegue trabalhar com as balas de brigadeiro tranquilamente, tá? Você não precisa de um fogão de indução para poder trabalhar com bala. Fogão a gás, fogo alto, uma panela antiaderente, você já consegue fazer balas de brigadeiro. Sobre utensílios, sobre ingredientes, sobre primeiros passos, tudo isso a gente vai falar lá na Semana Viver de Balas. Eu tô reforçando pra vocês. Então quem não tá inscrito, tem que se inscrever, tá? Tem que digitar semana aqui pra poder participar desse evento, que eu vou te mostrar tudo que você precisa pra começar com as balas de brigadeiro. Pra cada leite condensado, quanto de glucose. Só no meu curso, Karen. Tudo é verdade que você fala. Não tinha um toque, tinha tido um. Ai, obrigada, gente. Eu fico tão feliz com o testemunho. Vejo o prazer que você tem ensinado pela sua fala. Que Deus te abençoe a cada dia. Amém, gente. Amém. Eu realmente sou muito grata a Deus pelo que Ele está fazendo na nossa vida. Boa noite, cheguei agora. Vai ficar gravado? Perdi o início. Vai ficar gravado, tá? A live fica salva aí pra vocês assistirem depois. Que é muito legal. Eu gosto de live de produção. Live de produção vocês também gostam muito, né? Então é ótimo pra gente conversar, bater papo. Comecei a seguir agora, eu já gostei de você. Obrigada, seja bem-vinda do Maratona meus vídeos. Tem muito conteúdo bom pra vocês. Muito conteúdo bom. Então maratona esse conteúdo todinho. Já me inscrevi, não perco por nada. Obrigada, ó. Tô aqui, ó, gente, mexendo porque tá borbulhando. Movimento do 8, raspa lateral. Movimento do 8, raspo na lateral. Porque aqui a gente tá vivendo perigosamente, que a gente tá fazendo 2 receitas e meia numa panela de 20 centímetros, tá? Então nem era pra estar fazendo isso. Era pra estar aqui, ó, uma panela maior. Mas eu sou assim, gosto de viver perigosamente. Você é muito especial, por isso Deus te deu esse dom, além de ensinar você para as coisas deliciosas. Obrigada! Gente, as balas de brigadeiro, elas são a realização de um sonho, na verdade. Eu trabalhei com brigadeiros gourmets a vida inteira, né? Comecei a trabalhar com brigadeiro gourmet junto com a maternidade, lá em 2014. Então foi através dela que eu iniciei na confeitaria. Eu sei que a maioria das pessoas inicia assim também, né? Quando a gente quer começar um propósito, a gente vira mãe e vira um empreendedor. Eu empreendi através da confeitaria. Então realmente a bala de brigadeiro veio para trazer refúgio, para trazer conquista. Eu consegui muita coisa vendendo bala, eu consegui me sentir muito útil, né? Tirar aquele sentimento de ser dona de casa, de realmente empreender, de ter algo meu, né? Saber que eu conquistei algo pelos meus esforços. Então tudo isso foi com as balas de brigadeiro que eu conquistei. E eu sei que tem muita gente conquistando isso também. Eu tenho algumas alunas que era para ter trago para entrevistar aqui essa semana, que elas têm testemunhos incríveis, que eu tô louca para trazer, que não deu certo ainda. Mas eu vou, se Deus quiser, semana que vem vai estar certo. E vocês vão ver que são pessoas que realmente mudaram a vida através das balas de brigadeiro em tão pouco tempo. E é isso que eu gosto de passar para vocês, né? Quando a gente quer que a gente faz dar certo, e a gente começa a ver o resultado daquele nosso esforço, do que a gente está se esforçando para ter, porque entrar num curso é investimento. A gente sabe que ninguém tem dinheiro sobrando, ainda mais agora. Ninguém tem dinheiro sobrando, mas é um investimento. Você investir em algo que vai dar certo para você, que vai funcionar, que você vai se dedicar, que você vai ter um suporte, que vai ter gente te ajudando a bater suas metas. E quando você começar a ver os resultados que esse seu esforço lhe trouxe, é algo assim magnífico, gente.
magnífico mesmo, de verdade, assim. Eu desejo que todo mundo que esteja aqui viva essa experiência, porque é uma experiência incrível. Quando você se sente útil, quando você se sente realizada com algo que você está fazendo por você mesmo. Eu acho que quando a gente vira mãe, a gente abre muito mão de nós mesmos pelos nossos filhos. E é normal, né? Todo mundo passa por isso. Mas chega um momento que a gente tem que começar a olhar para nós, que a gente tem que começar a ver as nossas conquistas. E eu encontrei isso através das balas de brigadeiro, entendeu? Eu consegui me ver assim, me ver útil, me ver, eu tenho um trabalho, eu tenho algo meu, eu tenho algo que me traz realização, eu tenho algo que me dá o meu dinheiro, eu tenho algo que me traz alegria, eu tenho algo que eu consigo desestressar quando eu estou fazendo, não é algo estressante, eu tenho algo que me alegra, que me completa, que me faz mais mulher, mais empreendedora, mais mãe, que me faz uma pessoa melhor. Então a confeitaria, né, as balas de brigadeiro, foi exatamente isso que ela fez na minha vida, exatamente isso que eu estou passando para vocês, assim, com todas as palavras. Foi isso que eu senti quando eu comecei a conquistar isso em 2019. Então é realmente muito bom e eu quero que todo mundo viva isso também, tá? Já vou sair do meu trabalho para cuidar da minha mãe, eu preciso trabalhar em casa. Pois é, Andressa, muita gente faz isso, né? A gente tá vendo que é um momento que muita gente está tendo que ficar em casa, não está conseguindo trabalhar fora, né? Às vezes não tem com quem deixar os filhos ou assumir a responsabilidade de cuidar da mãe. Então, realmente, você consegue essas coisas. Você até me tirou da depressão. Não foi eu da depressão, mas as balas de brigadeiro, elas dão um ânimo de vida, gente. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, já tive muita crise de ansiedade. Mas algo que realmente me ajudava era fazer bala de brigadeiro, algo que sempre me ajudou. Criar uma receita nova, estudar algo novo, alguma técnica nova. Então, tudo isso, né, a gente consegue quando a gente faz algo que a gente gosta por nós mesmos. Eu sou nesse dilema, coisa de mãe com pouca mobilidade, trabalho como professora. Pois é, às vezes a gente tem que fazer essas escolhas mais difíceis, né? Gostei de fazer 8. Pois é, mulher, depois, para de queimar você todinha. Depois que ele desce, né, que ele para de borbulhar, fica perfeito. Essa daqui tá quase no ponto. A de chocolate, ela sempre fica no ponto mais rápida do que a de leite ninho. Ó, essa daqui pra mim já deu, com bem menos tempo. Panela de alumínio grosso dá certo, dá sim, tá? Tem muita aluna que usa panela de pressão aí pra fazer bala de brigadeiro e dá certo. Ela só vai talvez grudar um pouquinho depois da terceira, quarta receita, aí talvez você tenha que lavar a panela, porque a antiaderente você consegue fazer várias sem lavar, né? Mas você consegue fazer bala de brigadeiro em qualquer panela, tá? Eu usava uma panela de alumínio bem fininha, comprei R$10 na feira e eu usava ela pra fazer minhas balas de brigadeiro, usei por muitos e muitos anos, eu só tinha que ficar lavando, fazia 2 receitas, lavava, fazia 2 receitas, lavava, mas foi ela que eu usei durante muito tempo. Hoje em dia tem várias panelas no mercado com preço super acessível, né? Inclusive até postei recentemente uma que as minhas alunas estão comprando que custa R$45 na Shopee. E é antiaderente, ela super funciona, de 20 centímetros, com cabinho. Então assim, a gente tem outras panelas no mercado antiaderente que já conseguem trazer um ótimo resultado. Bora colocar agora, eu tenho que pegar no plástico filme, pega ainda, gente. Que eu derrubei ele aqui, do lado de cá. Agora eu já peguei. Que eu sou o desastre, às vezes, em pessoa. Olha aí, a gente conversou que só, eu já terminei as 250 balas, gente. Foi rapidinho, tá vendo? Num instante, eu fiz todas as balas de brigadeiro que eu tinha que fazer. Graças a Deus, é bom que o tempo passa bem rapidinho. Vou só dar uma volta aqui pra ver as perguntas de vocês, se ficou alguma dúvida que eu não respondi. E vou responder aqui a dúvida de tudinho. Raspar bem essa panela. Tá vendo como ela fica depois? Ela fica assim grudadinha, mas como por ela ser antiaderente, a gente vai passando a espátula e vai saindo tudo, porque a gente não trabalha com taxa de desperdício, tá? Então a gente realmente utiliza até a última gotinha aqui de bala de brigadeiro na panela. Porque imagina se a gente deixasse isso aqui tudinho, ó, é uma bala. Então a gente raspa
Tudo, tudo, tudo. É não deixar nada. Fica assim, limpíssima. Aí a gente fecha. Mostra o ponto na panela depois. Agora eu acabei. Mas se liga na semana Viver de Balas. Tô dizendo a vocês. Essa semana Viver de Balas aí, ela vai ser divisor de águas aí pra vocês. Tô avisando. Quem não se inscreveu ainda, digita semana pra se inscrever. Porque se eu fosse vocês, eu não perdia não, tá? Vai ser incrível, 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 incrível. Vou colocar aqui minha balinha pra descansar. Deixa eu voltar agora pra ver se tem mais dúvidas de vocês. Explica essas medidas que você usou para 3 caixas de leite condensado. Então, para 3 caixas de leite condensado, eu só tripliquei a minha receita, tá? Minha receita das balas de brigadeiro eu só triplico e meto bronca. Vai ficar gravado, comecei a seguir agora. Primeira vez que estou gostando de assistir. Vamos lá. Pode mandar receita. Eu não dei receita, é melhor fazer de paçoca. Qual a marca dessa panela? Ela é da Jomaf, tá? É uma caçarola de 20 centímetros da Jomaf. É uma marca portuguesa. Vende no Sam's Club. Hoje em dia vende no bom preço. Eu comprei na época no bom preço. Mas vende no Sam's Club. Ó, o ponto perfeito da minha balinha. Qual o tamanho dessa sua panela? 20 centímetros. Receita só no MBL. Olha, pô, já decorou. No MBL, o mundo das balas lucrativas. Isso mesmo. Morro de medo de não acertar o ponto. Se for minha aluna, não precisa ter medo, tá? Você vai aprender. Não tem como não aprender. Que horas vai começar as aulas? Da semana Viver de Balas, eu acredito que elas entram no ar pela manhã. A gente coloca as aulas disponibilizadas lá nos grupos do WhatsApp que vocês estão. Então, toda a nossa comunicação vai ser feita lá naqueles grupos do WhatsApp que você está participando, tá? É um do grupo que você está participando, você vai receber. E na comunidade do Facebook, porque hoje a gente abriu essa comunidade do Facebook. Essa comunidade do Facebook é muito importante para quem está participando da Semana Viver de Balas, tá? Eu já digo, se você não entrou, entra lá no grupo do WhatsApp, clica para entrar dentro da comunidade, tá? É na comunidade que vai ter a nossa comunicação, que eu vou tirar as dúvidas de vocês, que eu vou estar lá com o meu suporte, respondendo a todas vocês, vendo todos os depoimentos. Então tudo isso tem que ser feito lá dentro da comunidade do Facebook, tá? Toda a nossa interação pela Semana Viver de Balas vai ser feita lá dentro dessa comunidade. Então você tem que entrar nessa comunidade do Facebook. Não vale a pena perder, tá? Faz live amanhã finalizando. Mulher, eu vou finalizar amanhã às 6 horas da manhã essas lives. Porque 7 horas eu tenho que estar essas balas. E 7 horas eu tenho que voltar para o hospital. A minha filha Laís tem exame às 8. Então eu tenho que estar lá, eu tenho que sair de casa às 7 para estar lá no hospital. Então eu vou finalizar essas balas amanhã às 6 da manhã. Então eu não vou fazer live às 6 horas da manhã, né, gente? Com vocês não vão estar meio acordada. Aí não dá para fazer live amanhã de manhã. Se eu aprendi, todo mundo aprende. Fato, viu? Fato. Uma pessoa que não sabe fazer doce, aprendeu? Aprende. Todo mundo aprende. Gente, não é difícil. Com uma boa técnica e uma boa instrução, não é difícil. Todo mundo aprende, tá bom? Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês, gente. Foi mais uma live incrível. Vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz de ver mais de 100 pessoas passando por aqui hoje. Foi maravilhoso. Eu espero todos vocês segunda-feira na nossa primeira aula da Semana Viver de Balas. Se você ainda não se inscreveu, digita semana que vai chegar lá no seu direct as inscrições, tá? O evento começa na segunda-feira, é gratuito, online. Segunda de manhã a gente já disponibiliza a primeira aula para vocês assistirem. E eu garanto a vocês que essa aula está incrível. Você não pode perder essa aula por nada. Nem ela, nem a outra, nem a outra. Você não pode perder nenhuma aula, porque todas as aulas são magníficas. Mas a primeira aula eu digo que é uma das mais importantes, que é para você entender o negócio. Tá? E eu espero todos vocês lá. Obrigada, gente, pelas melhoras para Laís. Em nome de Jesus, ela vai estar em casa logo, logo. E vamos estar aqui. Eu vou fazer uma live junto com as crianças para comemorar. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Um beijo enorme e até segunda-feira na Semana Viver de Balas. Tchau, tchau!